Hoje nós vamos aprender com a história de Paulo. Entenda, ele começou do lado errado. Ele começou fazendo tudo errado. O nome dele era como? Saulo. Mas Deus transformou ele em Paulo. E nunca mais ele voltou a ser Saulo. Eu louvo a Deus pela vida de Paulo, que nos dá muitos ensinamentos. E quero te ensinar a primeira coisa. Se você já fez coisas sujas na sua vida, coisas desonestas, se Deus te tirou desse lado errado, não volte mais para esse lado errado. Por mais dificuldade, por mais aperto que você encontre, seja firme, porque Deus vai suprir suas necessidades, sem você precisar fazer nada desonesto, nada que te envergonhe, nada sujo, amém? Eu já conversei com pessoas aqui que vieram do crime. Eu já conversei com ex-garotas de programa. Eu já conversei com pessoas que faziam coisas erradas, sujas, e elas mudaram de lado e me disseram que enfrentaram uma luta no início, mas era o mal tentando fazer de tudo para elas voltarem, mas elas continuaram firmes e Deus honrou. Se está aparecendo propostas desonestas, erradas, sujas, resista, porque você não precisa disso. Quem vai suprir sua necessidade é Deus. Paulo não voltou a ser Saulo, ele continuou sendo Paulo. Você fez sua escolha, continue firme, que Deus vai te ajudar, amém? Agora, vamos aprender uma lição aqui, mais uma com Paulo. Aqui em Atos 9, versículo 21, diz assim: e todos os que ouviam estavam o quê? Atônitos, e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para os levar presos aos principais sacerdotes. Saulo, porém, fazia o quê? Se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Olha para mim, por favor. Sempre que você for fazer algo novo, você vai ter que saber lidar com desconfianças, com pessoas que não acreditam em você, com pessoas que duvidam da sua capacidade, do seu caráter, da sua fé. Você tem que aprender a lidar com pessoas que não acreditam em você. Ao invés de bater boca, ao invés de ficar irado, irada, sabe o que você deve fazer? O que Paulo fez, se esforçou mais, porque os resultados vão aparecer. E no ministério de Paulo os resultados apareceram, e ficou claro que Deus era com ele. Você não pode se influenciar com as pessoas que não estão acreditando em você, não estão acreditando nem que Deus é com você, porque elas estão olhando para a situação que você está enfrentando. Hoje você pode estar comprando fiado, mas amanhã você vai comprar à vista. Hoje você e sua filha, você e seu filho estão gemendo, ou você e seus filhos, mas você vai ter o melhor para dar para eles logo logo. Hoje você pode estar morando num lugar perigoso, hoje você pode estar passando um grande aperto, hoje pouco dinheiro parece muito para você, mas não tem problema, porque logo logo isso vai mudar, porque Deus vai trazer resultados para você. Quando Deus honrar, não vai ser feio não, tá? Não vai ser uma melhora não. Quando Deus honrar, vai ser muito bonito. Quando Deus honrar, seu testemunho vai ser muito lindo, porque Deus sabe honrar. Diga, Ele vai honrar. Ele estava sem crédito. Até os discípulos não acreditaram no início, na transformação de Paulo. De repente, nem pessoas da sua família acreditam em você. Tem gente que está buscando crédito, pedindo ajuda, e as pessoas não acreditam, não dão, porque não acreditam que você um dia vai pagar. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei, mas você pode tirar muitas lições com a história de Paulo, porque ele soube viver com uma fé madura nesses momentos difíceis. E uma coisa, você sabe por que muita gente está fraca espiritualmente, desanimada, triste, para baixo? Porque ela colocou uma expectativa tão grande
que algo iria acontecer do jeito que ela estava esperando, e ela orou por aquilo, ela pediu a Deus por aquilo, ela jejuou por aquilo, ela fez uma corrente por aquilo, e aquilo não deu certo, e ela desanimou. Por quê, bispo? Porque ela esperava que ela ia ganhar aquela causa, ela perdeu, que aquela pessoa ia pagar para ela e não pagou, que aquele contrato ia ser fechado e não foi fechado, e na cabeça dela, isso ia me dar um alívio tão grande, isso ia me dar um refrigério tão grande, isso ia me ajudar tanto, eu fiz planos com isso. Só que Deus não trabalha do seu jeito, Deus não depende do tribunal do homem. Você pode ter perdido uma causa e Deus faz outra coisa para recompensar o que você perdeu. Você pode não ter visto Deus agir aonde você queria, porque Deus quer agir em outro lugar, de outra maneira, de outra forma. Não veio desse lado, vai vir do outro. Não veio da frente, vem de trás, mas de algum lado vai vir, porque Deus é Deus. Agora, quando você não tem uma fé madura, quando você tem uma fé criança, você desanima, porque você criou tanto uma expectativa que iria acontecer e não aconteceu, que você desanimou. Deus não trabalha na vida de todos do mesmo jeito. Deus trabalha do jeito que Ele quiser. Ele é soberano, mas Ele sempre trabalha, Ele sempre honra. Às vezes parece que Deus falhou, às vezes parece que Deus, te deixou na mão, não está te ouvindo, mas só parece, porque Ele vai surpreender você. Está dando para você entender? Às vezes a pessoa desanima, sabe por quê? Abra sua Bíblia aí, coloca esse versículo, por favor, de Coríntios. 1 Coríntios 9, 24. 1 Coríntios 9, 24. Os outros versículos eu vou colocar só na tela, para você acompanhar mais rápido comigo. Diz assim, 1 Coríntios 9, 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que os alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para o quê? Alcançar uma coroa corruptível, nós porém uma incorruptível. Põe próximo. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar, golpeando à toa. Olha para mim, por favor. Olha o que Paulo disse. Tem muita gente correndo, mas corra de tal maneira que você vença. Você sempre vai ter concorrentes, você sempre vai ter pessoas disputando com você, mas não olhe para elas, não queira o mal delas, não se compare com elas. Faça o que você faz de tal maneira, de corpo, alma e espírito. Sabe o que é de corpo, alma e espírito? De corpo é trabalhando, de alma é amando o que você faz, de espírito é com inteligência, com atenção, com sabedoria, com a cabeça, para que você tenha resultados. Você não precisa se preocupar com os seus concorrentes, porque o que Deus tem para você vai chegar até você. Tenha metas, tenha objetivo, coloque dentro de você. Esse ano não vai ser igual no passado. Esse ano pode ter começado mal, mas vai terminar bem. Esse ano não vai ser igual a 2024, 2023 e os demais anos. Diga, esse ano vai ser de vitórias. Coloque isso dentro de você. Esse ano vai ser abençoado. Esse ano Deus vai honrar. Esse ano Deus vai abençoar. Coloque isso dentro de você. Esse vai ser o meu melhor ano. Bispo, mas eu comecei muito mal. Lembra aquele dia que Pedro tinha começado a pescaria muito mal? Trabalhou a noite inteira. Ele estava lavando a rede, só tinha sujeira. Mas Jesus chegou ali, tá? E ele fez a melhor pesca da vida dele. Jesus virou o jogo. Ele ia voltar triste, mas Jesus fez ele experimentar do poder dele. Você pode estar pensando que esse final de ano vai ser triste, mas Deus vai te surpreender e vai virar o jogo em nome de Jesus. Agora, preste atenção. Uma outra coisa que desanima muita gente, sabe o que é? É quando ela é decepcionada com alguém. Em 2 Timóteo 4, versículo 10, coloca aí na tela. Esse eu queria que você acompanhasse na tela. Você pode tomar nota aí para você depois meditar. Mas olha que forte. Olha só. 1 Timóteo 4, versículo 10.
2 Timóteo, não é primeira não, foi a segunda, obrigado. Diz assim: porque Demas, o que é que ele fez? Me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente para a Galáxia. Tito para onde? Dalmácio. Coloca o próximo. Só quem ficou com ele? Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Olha para mim, por favor. Você sabe como foi difícil para ele começar o trabalho em um lugar, e de repente veio a decepção do abandono. Ele só ficou com uma pessoa. Nessa situação ele só ficou com uma pessoa. Uma só. Mas se você for um pouco mais para frente, você vai ver que ele enfrentou uma situação pior. Versículo 16, diz assim, lê alto aí agora. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos, o que? Me desampararam. Que isto lhes não seja imputado. Versículo 17. Mas o Senhor assistiu-me, fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre de quê? Agora, preste atenção no que eu vou te ensinar aqui. Em um dado momento, só ficou uma pessoa do lado de Paulo. Em outra situação, não ficou nenhuma do lado dele, 0. É difícil. Pessoas que disseram para você: pode contar comigo quando precisar, e quando você precisou, foi a primeira a virar as costas, a não te atender. É difícil. É difícil ver pessoas, na hora que você mais precisa, te abandonar, e ainda te dar golpe, falsificar sua assinatura, roubar seus clientes. Só você e Deus sabe o que você já passou. Mas se todo mundo abandonar, não se esqueça, Deus nunca te abandona. Os homens de fé do passado, eles sofreram isso. Em um momento difícil de Paulo, não ficou ninguém, mas Deus assistiu ele e fortaleceu ele. Você não vai vencer na sua fraqueza. Os homens de Deus venceram na força da fé. Eles tiraram forças das suas fraquezas e eles venceram. Não venceram na fraqueza, mas venceu tirando força da fraqueza. Seja forte. Seja forte. Bispo, mas está difícil. Seja forte. Não tem ninguém para me amparar, não tem ninguém para me dar uma força. Eu pensei que fulano ia me ajudar. Não se preocupe com isso. Diga: Deus vai me ajudar. Deus permite que em dados momentos pessoas se afastem. Pessoas que nós já ajudamos, pessoas que nós contamos com elas, pessoas que nós pensamos que iriam estar do nosso lado no momento difícil, mas não estão. E de repente quem hoje está tentando te atrapalhar é quem te ajudou muito, é quem você ajudou muito, é quem de repente até te ajudou por um tempo, mas hoje está querendo te atrapalhar. Mas Deus não vai deixar. Diga: Deus não vai deixar. E tudo que essa pessoa fizer, em nome de Jesus, contra você, Deus vai transformar em bênçãos. Ou essa pessoa, ou essas pessoas, pode tramar o que for, porque do teu lado tem Deus. Diga: comigo está Deus. Olha o que ele disse: ninguém ficou comigo, mas ele foi firme. Seja firme. Bispo, sozinho é uma guerra. Tem horas que, olha, eu não sei como é que eu consigo. Você consegue porque Deus está te ajudando. Você consegue porque Deus está te fortalecendo. Você consegue porque Deus está com você. Você quer ver outra coisa que desanima muitas pessoas? Escute isso, por favor. Olha bem para mim agora. Você sabe por que tem pessoas que estão para baixo, desanimadas, desgastadas? Porque elas pensavam que a luta ia terminar mais rápido. Elas não imaginavam que a luta ia se arrastar há tanto tempo. Elas não imaginavam que essa guerra ia ser mais prolongada. Elas não imaginavam que iriam passar por certas coisas que estão passando. Elas não imaginavam que Deus ia permitir tanto desgastes. Mas Ele permitiu. E Ele sabe o que faz. Não vai ser no seu tempo, vai ser no tempo de Deus. E pare de falar que você não aguenta mais, e peça forças a Deus, porque Ele não está facilitando para você, mas está te fortalecendo. Você está vivo, você aguenta,
Quando Paulo falou, eu tudo posso naquele que me fortalece, ele falou nesse sentido, eu posso, eu aguento, passei por muitas coisas, mas Deus me sustentou. Amém? De repente, a sua tristeza é porque não veio no seu tempo, não foi rápido como você imaginava. Você pensava que já ia ter terminado essa obra. Você pensou que quando chegasse nessa idade que você tem, você ia estar numa situação melhor. Você pensou que você já iria ter arrumado muitas coisas que você planejou. Fique tranquilo, porque vai ser no tempo de Deus e Ele não falha. Amém? Aprenda a depender de Deus. Aprenda a ter uma fé madura. Não importa quanto tempo está passando, não importa quem abandonou, não importa se não veio do meu jeito, importa é que eu tenho um Deus que cuida de mim, que quer o melhor para mim, que eu confio nele, que tem caráter, que não falha, que nunca falhou. Diga, não vai falhar comigo. Deu para você entender? É esse tipo de fé que Deus quer que você tenha. Não é fé de enlouquecer, de ficar em conflitos, porque eu já atendi gente assim, em conflitos. Bispo, ora aí, eu acho que tem uma inveja atuando na minha vida. Eu falei, criatura, você não é de Deus? É que a inveja vai pegar em você. Ah, bispo, deve ser algum pecado escondido, só está vendo alguma coisa. Meu Deus, se você estivesse fazendo alguma coisa errada, o primeiro a saber é você, não sou eu não. Mas é porque a pessoa está enfrentando um momento tão duro, tão cruel, tão difícil, sem dinheiro, sem ninguém para ajudar, só gente querendo atrapalhar, que tem horas que o desespero quer tomar conta. Mas não ceda não, seja forte, porque quando Deus te abençoar, vai ser para Ele ser glorificado. Depois de tudo que você passou, depois de tudo que você viveu, eu acho que o seu testemunho vai dar para dar num dia só não, porque depois de tudo que você já enfrentou, depois de tudo que você já ouviu, já viu, depois de tudo que você passou, é uma questão de honra, agora você ser forte, para você vencer e dar glórias ao teu Deus. Depois de tudo que você viveu, que só Deus e você, e talvez algumas poucas pessoas sabem, de repente sua filha, seu filho, amadureceu cedo, de tanto sofrimento. Sua criança hoje nem parece que tem idade que tem, porque sofreu junto com você, gemeu junto com você, mas vai sorrir junto com você, porque o seu Deus é Deus, seu Deus está vivo, seu Deus é grande. Eu quero que você creia, não é nenhum pecado você pedir ajuda. Teve um momento que Moisés não aguentou ficar com os braços estendidos naquela batalha, e ele precisava, e duas pessoas segurou os braços dele. Não é errado não é vergonhoso não é não, nós precisamos de ajuda também. Jesus precisou, quando a cruz estava pesada, Simão foi que veio ajudar ele. Tem momentos que são difíceis, mas Deus vai te dar força. A situação está difícil, mas eu não vou desanimar, porque Deus me dá força. Porque todas as segundas-feiras, nós, depois que clamamos, que oramos, nós pedimos para vocês sentarem, ficarem em silêncio e prestarem atenção na palavra. Por quê? Porque a fé, ela vem de ouvir. Se você ler Romanos 10, no versículo 17, pode colocar na tela, deixa a sua Bíblia aberta em Marcos, mas leia comigo, o que é que diz aí? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Olha para mim agora, para você entender. Se você é uma pessoa que só fica escutando besteiras, se você é uma pessoa que só fica escutando o que não presta, você não vai ter fé. Quando você precisar da fé, você não vai ter fé. Eu tenho muito cuidado com o que eu ouço e com quem eu ando. A fé não importa se ela é pequena ou se ela é grande. O Senhor Jesus disse que ela pode ser do tamanho de um grão de mostarda. Se não tiver misturada, você pode transportar montes e alcançar grandes vitórias.
A Bíblia fala de uma mulher que tinha uma fé grande. Ela tinha uma filha com problema espiritual, e ela foi até o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus disse: grande é a tua fé, você pode ir embora, porque a sua filha está curada. Depois você lê em Mateus 15, 28, o que Jesus disse para ela. Pode colocar na tela aí. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Nesse caso ele falou que a fé dela era grande, mas ele não exige uma fé grande. E conforme você vai ouvindo a palavra de Deus, sua fé vai crescendo, e conforme você vai enfrentando lutas, dificuldades, vai aumentando a sua confiança, vai aumentando a sua segurança, e você vai crescendo em fé. Agora entenda, por favor, grande ou pequena, ela não pode ter mistura. Por isso que você não pode se misturar com quem não deve. Tudo que é puro tem mais valor. Quando você vai comprar alguma coisa, se for puro, tem um valor. Se for misturado, tem outro valor, um valor menor. Eu não me misturo com pessoas que não são da fé, porque a minha fé tem valor, e eu não quero perder essa fé. Eu nunca vi você pegar uma fruta podre e colocar junto de outras podres, e ela sarar as frutas. Se você fizer isso e der certo, você me avisa, porque eu nunca consegui. Então eu cuido da minha fé para eu não apodrecer. No livro de Jó 34 ensina, olha só, 34:3, porque o ouvido prova o quê? As palavras, como o paladar experimenta a comida. Várias vezes já aconteceu comigo de eu colocar uma comida na boca e o gosto não está bom, e eu colocar para fora antes de engolir. Já aconteceu isso com você? Por quê? Porque você tem um paladar para provar. Se tem algum gostinho ruim, se tem alguma coisinha ali que você viu que está azeda, acabou, você joga fora. Assim tem que ser os seus ouvidos, apurados, para que você possa manter a sua fé sadia, uma fé de qualidade. Quando eu falei que você deve vir quarta-feira, porque nós estamos ensinando você ter fé para guardar sua fé, você ter fé para proteger sua fé, você ter fé para mantê-la até o fim. Quando você entende que Deus quer que venhamos andar pela fé, e você cuida da sua fé, e ela não fica misturada, então você vence suas lutas. Tudo que você for fazer com fé dá certo. Depois você lê Tiago 5,15, você vai ver que quando fala da oração, ele diz que a oração da fé, ela cura o enfermo. E se na hora da oração da fé tiver cometido algum pecado, seria perdoado. Então não adianta você orar agora, está com fé agora, e daqui a pouco está duvidando da sua oração. Você vem buscar Deus, e daqui a pouco você está com medo da situação. Você tem que manter sua fé. Se você quer vencer, você tem que manter sua fé. Deus vai pedir coisas para você, que se você não estiver na fé, você não vai ter coragem para começar. Porque Deus vai pedir coisas que você não tem condições, que você não tem recursos, coisas que você vai começar sem dinheiro, mas você vai conseguir começar e vai terminar, porque Deus vai te ajudar. E a sua fé vai te ajudar a startar, a tua fé vai te ajudar a começar. E para muitas pessoas é loucura, mas você vai começar e vai terminar. Tem gente aqui que construiu coisas que ela não tinha recursos, ela começou na fé, pensou que ia gastar uma quantia e foi muito maior, e ela conseguiu porque Deus ajudou, porque ela foi na fé. Tudo que você faz na fé dá certo, tudo que você faz na dúvida dá errado. O diabo luta para roubar a nossa fé, ele não quer te ver com fé, porque quando você está com fé é diferente, você não perde para o mal, você não desanima. Deus, escute isso por favor, Deus, Ele nos criou diferente das outras coisas que Ele criou.
Quando eu vejo um ser humano entregue aos vícios, quando eu vejo um ser humano entregue aos problemas, na rua, no crack, dominado pelas drogas, eu fico com raiva do diabo. Por quê? Porque Deus não criou o ser humano para sofrer. Deus criou o ser humano, imagem e semelhança dele. Você vê uma aranha subindo na parede e fala assim: meu Deus, eu não sei subir parede. Você vê um golfinho na água, você fala: eu não nado como o golfinho. Mas eu digo assim, ó, eles não foram criados como eu fui criado, a imagem e semelhança de Deus. É muito grande isso. Se você entender que Deus te criou não para ser derrotado, fracassado, mais um, Ele te criou imagem e semelhança dEle, para você glorificar Ele. E Ele não deixou você saber, nem eu, nada sobre o amanhã. Ele quis assim, para que venhamos viver todos os dias na dependência dEle. E a fé não deixa nós ficarmos ansiosos, preocupados, em desespero, sem dormir, sem ter paz. A fé nos equilibra. Quando você está com uma dificuldadezinha para dormir, logo você faz uma oração e pega no sono. Quando a ansiedade quer dominar, você logo parte para a fé e fala: eu tenho certeza que vai dar certo. E você consegue se manter por causa da sua fé. Se você não cuidar da sua fé, você vai afundar, você vai se arrebentar, porque a vida está na fé. O meu justo viverá pela fé. Tem fé, então tem vida. Não tem fé, então não tem vida. Então tem muitas pessoas que ainda não descobriram o poder da fé. Por isso que elas se tornam escravas dos vícios, dos remédios, e elas ficam mal. Na fé, Deus vai te pedir coisas, para fazer coisas que não tem lógica, que não tem sentido. Lembra quando Ele falou para Pedro: volte ao mar e lance as redes? Lembra disso? E Pedro falou: Senhor, eu pesquei a noite inteira, eu entendo de pesca, mas sobre a tua palavra eu vou fazer isso. Parecia que não tinha sentido, mas deu certo? Deu. Por quê? Porque tem horas na nossa vida que você não vai vencer com a sua experiência, com a sua sabedoria, com lógica. Você vai sem lógica, você vai sem condições, você vai na loucura da fé. Você acha que a Igreja Universal chegou onde chegou como? Foi loucura. Construir esse templo aqui foi loucura. Não tinha dinheiro para isso, não tinha 1 bilhão na conta para construir esse templo. Mas o bispo começou na fé, uma fé louca. O bispo para e pensa assim: meu Deus, onde é que eu estava com a cabeça? Foi fé mesmo, foi fé, e deu certo. Porque na fé sempre dá certo. Na fé você faz coisas loucas. Tem momentos na fé que você tem que ser louco, que você não consulta ninguém, que você não espera a opinião de ninguém, que todo mundo diz que vai dar errado e você fala vai dar certo. Na fé é uma loucura, mas você consegue o que quer. Você chega onde tem que chegar. Tem momentos que a fé tem que ser surda para tudo e para todos, e você prevalece. Está compreendendo, sim ou não? Por isso que eu prego para você, porque ela vem do ouvir a palavra. E quanto mais você ouve a palavra de Deus, mais vai fortalecendo a sua fé. E lá fora, quando vierem os desafios, quando vierem as guerras, você tem a fé para te manter de pé e te levar a vencer suas lutas. Você não vai desequilibrar, você não vai ficar com medo, você não vai ficar ansioso. O que é que vai ser amanhã? O que é que vai ser depois de amanhã? E agora? Agora é com Deus, como até aqui foi com Deus. Tem gente aqui, se não fosse a fé, ela estaria morta. Se não fosse a fé, ela não tinha conseguido se levantar, porque ela perdeu tudo e a fé levantou ela. Quando Jacó saiu de casa, ele saiu sem nada, mas com a fé ele se tornou mais rico do que o tio dele. Quando José foi vendido escravo, ele não levou nada, mas ele estava com a fé dentro dele. Então teve cadeia, teve perseguições, teve injustiças, mas a fé dele sustentou ele até Deus fazer coisas grandes. A fé. Você pode não ter nada, mas se você tem fé, você tem tudo. Mas se você está sem fé, você não tem nada. Você está perdido. A vida está na fé.
Olha o que diz aqui em Marcos 4,35. Posso ler? Diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes. Quem foi que disse? Jesus. Eu gosto disso, ó. Eu gosto de ter a minha Bíblia com tudo que Jesus falou em vermelho. Eu dou muita atenção no que Jesus falou. Tem muita coisa em cada palavra que Jesus falou. Ele disse, ó, passemos para o outro lado. Tudo que começa na palavra de Deus termina bem. Tudo. Agora, quando começa com a palavra do mal, com a dúvida, com medo, termina mal. Diz assim: e eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que se enchia. Olha para mim, por favor. Não olhe para a Bíblia agora não. Jesus pega os discípulos, diz assim para eles: nós vamos agora passar para o outro lado. Eles entram no barco e no meio do caminho surge um temporal. Sempre vai ter temporais na nossa vida. Sempre vão ter coisas acontecendo do nada. Só que aprenda uma coisa: temporal dura um tempo, não dura todo o tempo. Da última vez que eu estive agora fazendo uma viagem para lançar a pedra fundamental numa catedral lá na Bahia, no bairro do Uruguai, na hora que eu cheguei no aeroporto, desabou uma tempestade. E falaram assim: olha, o voo vai atrasar 1 hora por causa da tempestade, mas daqui a pouco ela passa e nós vamos voar. A tempestade passou e nós fomos embora. E eu entendo que na vida é assim. Nenhuma tempestade dura a vida inteira. Ela dura um tempo, ela pode durar 2 tempos. Tem tempestades que demoram mais um pouco, mas 1 hora ela passa e você vai seguir. Aprenda, por favor, que na hora das tempestades não é para você se encher de dúvida, de medo e se esvaziar da palavra de Deus. Na hora da tempestade, se encha da palavra, que você vai passar pela tempestade e vai chegar onde você quer. A tempestade surgiu e a água começou a encher o barco. Olha o que diz aqui, ó. Parei no versículo 38. E ele estava onde? Onde é que ele estava? Fazendo o quê? Dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo-lhe: mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar. O que é que ele disse? Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve o que? Uma grande bonança. Olha aqui para mim, para você entender. Jesus estava dormindo. Os discípulos entraram em desespero: vai afundar. Já viu aquela pessoa que fica sempre pensando no pior? Vai afundar, o barco vai virar, não vai dar. E tem gente que do lado de fora a coisa está feia para ela, está parecendo que não vai dar mesmo, mas a fé dela, dentro dela, está dizendo: não vai dar. E todo dia, por causa da fé, ela enfrenta, está dando até aqui. Do lado de fora está feio, mas do lado de dentro está bonito. E a fé dela diz: daqui a pouco eu vou mudar do lado de fora. Confie, creia, vá em frente, siga em frente. Quando a pessoa tem esse entendimento da fé, e ela tem essa fé para esperar, fé para confiar, fé para sobreviver em momentos difíceis, fé para dizer não. Tem gente que a fé dela ensinou a ela que é para ela dizer não, porque ela já perdeu muito por não saber dizer não. Mas tem gente que demorou muito para aprender e não aprendeu até hoje. Vai gostar de sofrer assim longe. Tem gente que demorou para aprender, mas aprendeu. Mas tem gente que até hoje não aprendeu. Quando você tem uma fé na palavra de Deus, ela pensa, ela te guia, ela te dá força. Jesus, quando foi despertado, ele levantou e disse: aquieta-te. Repreendeu o vento, repreendeu o mar e veio a bonança.
Você tem que aprender a repreender o mal. Ao invés de ficar chorando, ao invés de ficar reclamando, ao invés de ficar pensando no pior, porque nós estamos no jejum de quê? Já esqueceu já? Já voltou a reclamar já? Já voltou para o seu víciozinho já? Está com a boquinha mais caladinha, fechadinha? Nós estamos no jejum de Zacarias, e quando passar o jejum, nós vamos continuar na fé de não reclamar, na fé de confessar vitórias, na fé. Quando você está na fé, só sai vitória de você, só sai força de você. Mas quando você não está na fé, é guerra. Te aturar é guerra, nem você aguenta. Tem momentos que nem você se aguenta. Aí olha o que Jesus falou, versículo 40, o que é que diz aí? E disse-lhes: por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? O que é que Jesus cobrou aí? Fé. Jesus cobrou fé. Será que não é isso que está faltando em você? Fé, certeza, para aguentar essa luta, essa guerra que você está vivendo. Certeza que Deus vai responder suas orações, que Deus vai honrar sua fé, que Deus vai fazer você colher fruto de tudo que você está plantando. Será que não é isso que está faltando? Jesus disse: como é que você não tem fé? Cadê a fé? Agora a fé sumiu. Tinha fé até antes da tempestade, agora no temporal não tem mais fé. Agora está com medo do barco virar, de não dar conta. Esqueceram quem está aqui no barco com vocês? Tinha um ali no barco que teve fé para repreender vento, que teve fé para repreender o mar. Esse é o ódio do mal. Quando numa empresa tem um funcionário de fé, um gerente de fé, uma pessoa de fé. Eu já vi funcionários de fé que trouxeram o patrão para essa corrente, porque no momento que a coisa estava turbulenta, todo mundo em desespero, todo mundo pensando no pior, foi aquela pessoa de fé que estava na empresa, que acalmava todo mundo. Vai dar certo, Deus é com a gente, vamos buscar Deus, porque quando tem uma pessoa de Deus, de fé, o diabo não consegue afundar. Ele tenta, ele luta, é uma pressão, é um leão todo dia que tem que matar, é um zoológico, mas a pessoa está ali com fé. Ela está com fé para ela, e às vezes até para ajudar outras pessoas que estão sem fé. O mal odeia quando numa casa tem uma pessoa de fé. Ele odeia quando numa empresa tem uma pessoa de fé. Seja o funcionário, seja o patrão, seja o supervisor, seja o gerente. Porque quando tem uma pessoa de fé, tem uma pessoa ali orando com fé, determinando com fé. Olha o que disse aqui, ó. Olha o que aconteceu no versículo 41. E sentiram um grande o quê? Temor. E diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Não é legal quando as pessoas chegam e dizem assim: pô, que mulher é essa, rapaz? Que homem é esse? O couro está comendo, essa pessoa está aguentando. Essa pessoa está parecendo que não está enfrentando um problema. Que mulher é essa? Que homem é esse? Que guerra é essa que essa pessoa está enfrentando? E ela está de pé. Que pessoa é essa? As pessoas veem uma diferença em você por causa da sua fé. Sua fé é sua força. Perdeu ela, você vai ser engolido, meu cara, porque a vida aqui é uma guerra. Jesus disse que no mundo tereis o quê? Aflições, e não são poucas não. Acaba uma, vem outra. Acaba um problema, surge outro maior. Acaba uma guerra, vem outra maior. Mas com a fé nós vamos vencer. Fique em pé e diga: nós vamos vencer. Quando você está na fé, você vence. Você pode não vencer hoje, você tem essa fé, ó. O que não foi hoje vai ser amanhã. O que não aconteceu ainda vai acontecer. Você espera. Ó, você tem fé. Tem momentos que você tem que ter fé até para se fingir de morto. Parece que você está morto, só para você não morrer, né? Está quietinho, mas daqui a pouco você vai arrebentar. A fé é muito forte. Quando eu falo da fé, me anima. Quando eu falo da fé, me encoraja. Quando eu falo da fé, me fortalece. Porque eu falo do que eu vivo, do que eu creio. Eu creio no poder da fé. Eu vi hoje uma médica confessar. Uma médica confessou hoje que ela ia assinar o óbito da criança, e entrou a mãe e a avó da criança. Quem viu? Ela disse que a mãe pegou a criança no colo pela última vez
E a avó disse assim: não assina o óbito ainda não, deixa eu fazer uma oração. E a avó foi lá e fez uma oração de fé, e a criança voltou a viver. E a médica disse que todo mundo se emocionou e gravou um vídeo, um médico para falar de milagres. Ela colocou a cara e falou assim: ó, a criança voltou à vida pela oração da avó. Você sabe o que é isso? Fé no momento feio, fé para trazer vida no momento de morte. Fé. Você vai trabalhar amanhã com o quê? Com fé. Você vai sair daqui com o quê? Com fé. Você vai ter que manter a sua fé. Ela não é de todos, ela não é de todos, mas Deus te deu ela. Você já pensou o que seria de nós sem a fé? Onde é que você estaria agora se não fosse a fé? E as pessoas ficam: você é maluco, você é louco, vai ficar nessa igreja, e isso e mais aquilo, e 10 da noite, 1h10. Não importa, é minha fé. Creio que vale a pena eu ir lá, creio, durmo menos, eu me esforço mais, amanhã eu vou trabalhar, durmo um período mais curto, mas eu vou com fé. Alimenta a minha fé, fortalece a minha fé. Aqui é um ambiente de quê? De fé.